Boa noite para todos. Sexta-feira maravilhosa, no meio de um feriado, mas eu tenho certeza que para quem está com o edital aberto, hoje não é feriado, né? Nem ontem foi feriado. Edital aberto, todo dia é dia útil, todo dia é dia de estudo e o dia de descanso é revisão e exercício. Era assim que eu fazia quando eu tinha menos de 90 dias para minha prova. Estão nessa etapa, então agora é foco total. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Luciana Peixoto, sou delegada de polícia do estado de São Paulo. Futuramente nós vamos trabalhar juntos. Sou também professora daqui do QI de Processo Penal e vou acompanhar vocês nessa preparação. Primeiro eu queria convidar vocês a entrarem no grupo do Telegram. A gente tem um grupo específico para a Polícia Civil, onde que posta questões para vocês resolverem com gabarito. A gente também notifica quando vai ter aula, os temas da aula e passa diversas dicas. Então, vou deixar aí na descrição do vídeo. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar também as informações para vocês entrarem no grupo do Telegram. Eu acho que essa é a minha primeira aula aqui com vocês depois que saiu o edital. Eu já tinha dado algumas aulas para a Polícia Civil de São Paulo. A gente já viu aí tudo de inquérito policial em aulas anteriores. Claro que agora saiu o edital. A gente também teve uma decisão muito importante do Supremo sobre alguns dispositivos que vieram com o pacote anticrime que vão cair na prova. Então, eu vou ter que atualizar alguns pontos das últimas aulas que eu falava que estava suspenso o artigo, porque finalmente saiu a decisão depois de mais de 2 anos aí com os artigos suspensos. E aí, hoje eu vou entrar num tema legal, provas. Provas é tema do edital de vocês. Vocês devem ter olhado lá, inquérito, provas e prisões cai para escrivão, cai para investigador, cai para delegado, cai para todo mundo, porque é isso que a gente lida no dia a dia. Então hoje nós vamos analisar o tema provas, teoria geral da prova, e na próxima live, semana que vem, a gente vai entrar em provas em espécie. Eu vou olhar tudo com vocês por aqui. O que ele está tentando, ele democratiza o estudo, né? Ele traz a possibilidade de você estudar de forma gratuita um conteúdo de extrema qualidade aqui pelo YouTube. Então, se vocês acompanharem a nossa agenda de lives, todo dia tem live com diversos professores. E com o edital da Polícia Civil de São Paulo aberto, 3.500 vagas, a gente sempre tem as aulas específicas para a Polícia Civil. Então, aqui você pode acompanhar as aulas. O material está disponível também. Vocês vão ver que eu vou usar hoje um slide e eu disponibilizei isso para vocês. Então, tá aí também na descrição do vídeo o link. Vou pedir para o pessoal da técnica, gente, põe aí para mim no chat também o link para quem quiser acessar e pegar o material da aula de hoje. Eu coloquei algumas questões, eu não vou conseguir resolver todas as questões com vocês. Depois a gente vai ter uma aula de resolução de questões ainda, mas é bom para vocês já irem treinando e para vocês terem um material que eu fiz com muito, muito, muito carinho. E o último anúncio antes de começar a aula de hoje é que eu espero que vocês conheçam o nosso curso da Polícia Civil de São Paulo. O curso da Polícia Civil de São Paulo, tanto para investigador quanto para escrivão, está disponível de forma avulsa. Vamos colocar aí o QR Code, vamos colocar as informações aí no vídeo para quem quiser comprar, vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar o QR Code para vocês acessarem tanto o curso individual quanto a nossa assinatura ilimitada. Qual que é a diferença, professora? Se vocês adquirirem só o curso de investigador ou escrivão, vocês vão ter o acesso ao curso completo que tem tudo que vocês precisam para ser aprovado. Vocês vão ter aula em PDF, videoaula, resolução de questões, mapa mental, aula em áudio para quem quiser escutar aí no deslocamento, que era uma coisa que eu fazia muito, tá? Quando eu estava estudando para o concurso, as matérias que eu já tinha estudado, a revisão eu ia escutando as aulas dentro do carro, ia para academia, tudo que eu fazia era escutando aula para poder ir relembrando, né? Ativando a minha memória do que eu já tinha estudado. Porque o que eu não tinha estudado, eu gostava de realmente prestar atenção, fazer anotações, grifar o que eu estava lendo. E o curso tem tudo o que vocês precisam. Agora, na assinatura ilimitada, a gente está, inclusive, com uma super oportunidade, um descontão na assinatura ilimitada. Essa assinatura, vocês vão ter acesso a todos os cursos do QE. Então, entraram 60 professores novos. O QE Concursos escolheu os melhores professores do Brasil
para montar diversos cursos para vocês. E com a assinatura ilimitada você acessa todos eles. Então, se você agora vai estudar para o edital da Polícia Civil e sai um edital da Polícia de Pernambuco, ou então você não passa nesse edital e eventualmente você escolhe fazer um outro concurso que vai sair, você vai ter acesso a todos os cursos e sem pagar nada a mais, né? Então, a assinatura ilimitada é bem legal e vale muito a pena. Porque, como eu falei, o que é democratizar o estudo? O valor é bem pequenininho. É um investimento, gente. Eu falo que com estudo não é gasto. O que a gente faz é um investimento em nós mesmos, que é o melhor investimento que existe, né? Você consegue mudar a sua vida e a vida da sua família entrando aí em um cargo público. Mais ainda, sendo policial, porque eu falo para vocês que é uma realização estar na carreira policial, poder fazer justiça, poder resolver aí, lidar com o crime, que é o que tanto afeta a população. Vamos começar com a nossa aula hoje. Eu quero falar para vocês sobre o tema provas. A gente vai entrar em teoria geral da prova. Eu acho que eu nunca dei aula aqui de provas nesse modo live, né, dentro do nosso YouTube. E eu preparei esse material com muito, muito, muito carinho. Esse tema, ele cai bastante em prova e é um tema teórico. A gente vai ver nas próximas aulas, quando entrar em provas em espécie, que o que cai é muito letra de lei. Então, eu vou explicar para vocês nas próximas aulas o que é, por exemplo, as perícias, como que faz uma perícia, mas o que cai é letra de lei. É basicamente isso. Esse tema não, esse tema é bem doutrinário. Então, eu preciso que vocês entendam essa parte inicial da prova para que vocês não percam ponto, para que vocês não errem nada. E esse concurso da polícia é um concurso muito especial porque ele tem muitas vagas. São mais de 1000 vagas para escrivão, mais de 1000 vagas para investigador, mais de 500 vagas para delegado de polícia e não tem cláusula de barreira. Então você é seu único inimigo. Você não pode correr o risco de não fazer 50%. Se você fizer 50% aí por módulo, por matéria, vocês vão para a próxima etapa. E a gente não tem mais aquela nota de corte, né? Então você está brigando só com você. Eu garanto que vão sobrar vagas nesse concurso. Você é o seu único inimigo, você é seu único desafio. Então, dedica bastante, que é um concurso que vale muito a pena. Começando a aula de hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos falar sobre conceito, destinatários da prova, natureza jurídica, objeto da prova, elementos informativos, sistema de valoração, super importante, ônus da prova e prova e lista. Primeiro ponto, conceito. O que é prova? Prova é todo elemento que precisa demonstrar a veracidade, a existência de um fato. Quando a gente fala em investigação, inquérito, a gente vai investigar um fato que aconteceu. E investigando esse fato, a gente vai achar o autor de um crime. Então, a gente precisa de elementos que vão vir na minha investigação para que, eventualmente, a gente mostre a veracidade que aquilo aconteceu, que a gente consiga tentar demonstrar o mais próximo possível da realidade. Então, a prova é todo fato que precisa ser comprovado para demonstrar a veracidade. E, para isso, ele passa por contraditório e ampla defesa judicial. Por que isso é importante? Porque vai diferenciar o que a gente faz na investigação do que é prova processual. Então, é preciso que vocês lembrem que prova tem um tripé. Prova é aquela que passa por contraditório, ampla defesa perante um juiz competente. Em regra, o inquérito não produz provas. A gente vai ver isso no próximo slide. E quando a gente fala em prova, né, o processo penal, ele se aproxima muito da verdade real, verdade material. A gente busca reproduzir exatamente o que aconteceu no crime. A gente quer tentar voltar ao máximo possível aquela realidade. O que aconteceu lá no dia, como que estava, para poder trazer a justiça, porque a gente está falando aí de liberdade de indivíduo, né, que são bens indisponíveis. E isso é diferente, por exemplo, do direito civil. Quando a gente pega um processo civil, quem junta a prova, se o outro não junta nada, aquilo ali se presume verdadeiro, né? Então, o juiz vai analisar o que está no processo. Ele não vai fazer nada de exercício para dirimir dúvida,
A gente não vai tentar mostrar a realidade. A realidade é o que está no papel. Aqui não. Aqui a gente vai fazer uma investigação tentando reaver os fatos. Depois, os fatos, as provas são das duas partes. E a gente quer mesmo tentar chegar na verdade real. Vou falar para vocês que essa verdade real ela não existe. Porque cada pessoa, quando vê um fato, ela já traz alguns valores e tem uma sensação diferente sobre aquele fato. Então, se você chamar duas pessoas diferentes que viram o mesmo fato, elas vão narrar de formas diversas. Então, tem um pouquinho de subjetividade. Por isso que a gente não pode falar que é verdade real, 100%. A doutrina passou a chamar até de verdade possível. Né? A gente vai tentar buscar a verdade possível, o mais próximo possível do que aconteceu. Mas lembrando, né, se cair isso na prova, falar dessa verdade real, verdade material, é isso que se busca no processo penal. Eu trouxe um pontinho aí que caiu na última prova e vocês têm que saber qual que é a diferença de o que é prova, o que é elemento de prova, o que é meio de prova, o que é fonte de prova. Então, prova é todo o elemento pelo qual se busca mostrar a existência e a veracidade de um fato. Elemento de prova são os fatos ou circunstâncias que vão ser provados. Já o meio de prova é como que a gente vai fazer essa demonstração. Como que a gente vai trazer isso? Pronto. Como que a gente vai trazer isso para o nosso inquérito, para a nossa investigação, para o nosso processo? Qual que é o instrumento que vai ser utilizado? E a fonte é de onde que vem a informação. Então, eu quero que vocês tentem pensar assim, só para vocês conseguirem visualizar e diferenciar, tá? Eu tenho uma pessoa que viu um fato criminoso. Ela é uma testemunha. Essa pessoa é fonte de prova, tá? A pessoa ou uma câmera de segurança, um vídeo, é a fonte de prova. Como que eu vou trazer aquela informação para minha investigação ou para o meu processo, né? Porque só quando passa por contraditório e ampla defesa que vira prova, né, gente? Qual que vai ser o instrumento que eu vou utilizar? O depoimento da testemunha. Então, quando eu ouço ela e coloco aquilo no papel, fazendo um termo de depoimento, o termo de depoimento é o meu meio de prova, tá? E o elemento de prova é a informação que vai influenciar na decisão do juiz. Então, é importante saber essa diferenciação, porque eu vou mostrar para vocês que isso já caiu em prova anterior. Então, você tem que saber o que é elemento, o que é meio, o que é fonte e o que é prova. Olha aí na questão, ó, vamos lá para a questão da VUNESP de delegado de polícia da prova de 2018. Aí vocês vão falar, muita gente vai falar, ai, professor, mas é delegado de polícia. Gente, depois que cai para delegado, pode cair para investigador, para escrivão. A primeira vez cai para delegado, mas pode cair para todo mundo. Então, dá uma olhadinha aí no conceito que eu falei para vocês. A respeito de prova, é correto afirmar: não se admite a produção de provas não disciplinadas em lei, sob pena de violação do princípio da taxatividade. Como eu estou começando a falar de provas agora, eu ainda não falei sobre isso, a gente vai falar na aula de hoje, mas as provas são livres. A gente pode produzir a prova que for necessária para tentar chegar à verdade real. O que não pode fazer é usar a ilegalidade. Então, tudo que não for proibido pela lei, tudo que não atingir direitos e garantias fundamentais, a gente pode produzir. Se for atingir direitos e garantias fundamentais, a gente vai mitigar, precisa de autorização judicial. Então, tá errado falar que princípio da taxatividade, só o que está no CPP que eu posso produzir de prova? Não. O CPP traz um rol exemplificativo. Quando fala lá em acareação, reconhecimento de pessoa, perícia, isso é só exemplificativo. A gente pode utilizar também outros meios de prova. Então, tá errada a letra A. Letra B. A produção da chamada prova emprestada deve obedecer ao procedimento previsto no CPP, sob pena do seu não aproveitamento. O que é prova emprestada? Uma prova que foi produzida em uma outra investigação, uma prova lista, regular, que seguiu todo o procedimento certinho. Ela pode ser utilizada? Pode. Ela pode ser utilizada, tá?
Eu preciso refazer tudo? Não, eu estou usando aquilo que já foi feito da forma lista. Então, eu não preciso obedecer novamente o procedimento. Eu posso utilizar aquela prova que ela é válida. Fonte de prova é o instrumento por meio do qual. Gente, se é fonte, é a pessoa ou o objeto. Não é instrumento. Instrumento é o meio. Então, aqui a letra C está errada. Letra D. Meio de prova é tudo que é idôneo a fornecer o resultado apreciável para a decisão do juiz. Não, né, gente? Isso não é meio de prova. Isso é elemento de prova. E, vamos lá. Elemento de prova é todo dado bruto que se extrai da fonte que ainda não foi valorado pelo juiz. Sim, tá certinho. Então, o dado, aquela informação que a gente extraiu, vai ser chamado elemento de prova. E quando passar por contraditório e ampla defesa, vai virar prova. Por isso, nosso gabarito é a letra E. Destinatários, vamos entrar aí nesse próximo ponto. Para quem que a gente faz esse elemento de prova, né? Essas provas? O objetivo principal de uma prova é influenciar no convencimento do juiz. Então, o juiz, ele fica afastado de tudo, gente. A gente tem um tripé, eu chamo de um triângulo, né? Um tripé. O juiz, ele não intervém. A gente tem de um lado a acusação, que vai ser o MP ou o querelante, e do outro lado a defesa. Quando é produzida uma prova, essa prova é para as duas partes, tanto para a defesa quanto para a acusação. Elas vão utilizar os elementos ali presentes, a prova vai passar por contraditório para convencer o juiz. O juiz, analisando aquilo tudo, vai decidir por uma condenação ou uma absolvição. Então, o destinatário principal, final, imediato é o juiz. Porque o que a gente busca é o quê? Apresentar provas para convencer o juiz para ele poder dar uma decisão. Para ele dar uma decisão com base na sua certeza, no seu convencimento. A gente também tem como destinatário as próprias partes. Porque eu já falei para vocês que a prova, ela não é de quem produz. Não é o que eu produzi que só eu posso usar, não. A prova é das partes. Então, foi produzido, tanto a acusação quanto a defesa vão poder usar aquilo ao seu favor. A prova atua no convencimento do juiz. E a finalidade, então, é convencer o juiz da verdade de um fato, se aproximar o máximo possível de uma verdade real. As normas que falam sobre prova, elas têm natureza processual. Por que isso é importante? Porque elas têm validade imediata, aplicação imediata. Então, aqui a gente não tem a norma benéfica que retroage, não. É diferente do direito penal. No direito penal, vocês aprenderam isso, né? Que a norma benéfica, ela retroage. Aqui não. A partir do momento que surgiu uma norma falando sobre prova, ali para frente ela é válida. Mesmo que mais benéfica, ela não retroage, tá? Então, a aplicação é imediata. Agora, vamos falar o que tem que ser provado. Quando a gente está falando em prova, a gente quer demonstrar, né, um fato, a gente quer demonstrar uma circunstância para poder influenciar no convencimento do juiz. Mas é tudo que tem que ser provado? Tudo que é alegado tem que ser provado? Não. O que precisa ser provado é chamado objeto de prova. Já coloquei para vocês, em regra, o direito não precisa ser provado. Por quê? O juiz, o MP, o defensor público conhecem o direito. O juiz, que é quem vai receber a nossa prova, ele conhece o direito. Porém, se a gente estiver falando de um direito local, se a gente estiver falando de uma norma, de uma portaria, de uma empresa, de uma instituição, aí a gente vai ter que provar, porque o juiz não sabe todas as normas. Ele sabe as regras gerais do direito
E claro que o local aonde que ele atua também, eu não preciso provar a norma local. Agora, se o juiz está atuando e a gente precisa demonstrar uma norma de outra cidade, uma norma de outro estado, que influencia, aí sim a gente vai precisar comprovar. Então, o direito em regra não comprova, exceto o direito municipal, estadual, alienígena que a gente fala de outro país, né, gente? Que você está trazendo para o seu processo. Fato narrado pelo titular da ação penal. O titular da ação penal vai ser o Ministério Público ou o querelante, que vai apresentar a queixa-crime. Se eu estou apresentando a acusação, o que eu falo para acusar alguém, eu tenho que provar. Então, os fatos narrados pelo titular da ação penal precisam ser provados. Costumes também precisa ser provado, porque o costume é diferente. O costume aqui em São Paulo, para eu falar para vocês o que é repouso noturno em São Paulo. Gente, repouso noturno em São Paulo, tranquilamente eu consigo falar que 9 horas da noite, 10 horas da noite é o início do repouso noturno. São Paulo ainda está a 1000. Agora pega uma cidade no interior da Bahia que mal tem luz. E olha o que é repouso noturno. 6 horas da noite, está todo mundo já jantando e é o início do repouso noturno. Então, existem algumas palavras no nosso direito que varia de lugar para lugar. E isso precisa ser demonstrado, isso sim precisa ser comprovado, tá? Costumes. Normas regulamentadoras. Eu já falei, quando eu falei do direito, né? Existem portarias, regulamentações de empresa, regulamentação de autarquias, de órgãos públicos que precisam ser provados. Fatos não contestados e incontroversos. Isso é muito importante. Por quê? Se o MP, né, a acusação, ela fala um fato, e aquele fato eu falo assim, olha, o João subtraiu um celular. E aquilo ali, ele não contradiz. Ou então ele confessa, fui eu mesmo que fui lá e subtraí o celular. Ele confessou, ele não contradizeu, ele não contradisse, né, gente? Ele não falou o oposto, porém, eu não provei que ele subtraiu o celular. Só o fato dele não falar o contrário já é uma prova? Não. Então, mesmo aquilo que está sendo falado precisa ser provado. Tudo que fala tem que provar. É importante vocês lembrarem disso. Então, se eu pego e falo assim, professora, eu fui roubada por aquele indivíduo ali, e ele fala assim, fui eu mesmo, fui lá e furtei o celular da Luciana. Se eu não provar, se não tiver prova, mesmo ele confessando, não tem como a gente ter isso aí como o único elemento de uma condenação. Por esse motivo, a confissão não é mais a rainha das provas. A confissão, ela tem que ser reunida com outros elementos de prova para ser válida. O que não precisa provar? Isso cai em prova, tá? Para investigador e escrivão, bastante. Primeiro, fato notório, verdade sabida. Aquilo que todo mundo sabe. Então, falar de um feriado, aconteceu um crime no dia 7 de setembro que era feriado da independência. Você precisa provar que era feriado da independência? Não. Isso é algo notório, né? Falar que a pessoa estava embaixo de água e saiu molhada. Eu preciso provar que ela estava molhada? Não. Isso é um fato notório. Todo mundo sabe que a água molha, que o fogo queima. Então, isso não precisa ser provado. A gente vai ter que provar fatos relevantes. O que é inútil, o que é irrelevante, não precisa ser provado. Tá? O que não vai gerar nenhuma influência para a resolução da causa, não precisa ser provado. Fatos impossíveis, não tem como provar. Você chegar e falar assim, qual que é seu álibi, né? Que a gente escuta em filme. Aonde que você estava no dia do crime? E aí ele vira e fala assim, eu estava na lua. Tem como estar na lua? Não tem, né, gente? Então, fatos impossíveis não tem como comprovar. Fatos axiomáticos ou intuitivos. Esse costuma cair na prova. São aqueles considerados verdades científicas. Aquela verdade que salta aos olhos. Ela também não precisa ser comprovada.
Então, quando fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Isabela Nardoni, né? Inclusive saiu aí na Netflix. Que o pai colocou a filha do lado de fora e soltou. E ela caiu. Eu preciso comprovar que ela caiu? Não, né, gente? Isso é um fato axiomático, isso é um fato intuitivo. É evidente que ela caiu do prédio, então isso não precisa ser comprovado. E a gente tem um dispositivo na legislação que fala exatamente sobre isso. Quando vocês abrem aí o artigo 162, parágrafo único do Código de Processo Penal, lá fala que as mortes violentas, que já de você olhar para o cadáver, você sabe que tem a morte, ela não precisa, se não tiver nada a ser investigado, não precisa de exame interno cadavérico, só do exame externo. Exatamente porque só de bater o olho, você já está sabendo da morte. Aquilo ali é um fato axiomático. Você já sabe que a pessoa morreu, tá? E presunções legais. Presunção legal, a gente tem a presunção iuris tanto e iuris et de iure. Então, a gente tem a presunção absoluta e a presunção relativa. A presunção absoluta é aquela que não cabe prova em contrário. Então, não vai ser provado nada em contrário. Agora, a presunção relativa admite prova em sentido contrário. Elementos de prova versus prova. Eu falei para vocês no inicinho da aula que vocês tinham que saber que prova é um tripé. A prova, ela é um elemento, uma informação que passa por contraditório e ampla defesa perante o juiz. E aí o juiz vai analisar aquilo para o seu convencimento. Isso é prova. Antes desse contraditório, ampla defesa, ele é um elemento informativo. Então, em regra, na fase de investigação, a gente não tem contraditório e ampla defesa. Então, a regra é que na investigação se produz elementos informativos. Dá uma olhadinha aí no artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Eu ainda não vou falar desse finalzinho não, mas o que eu quero que vocês saibam? Os elementos informativos, eles são refeitos na fase processual. Quando eu faço a oitiva de uma vítima ou de uma testemunha na delegacia, eu chamo eles na delegacia, eu escuto, faço lá o termo, ela vai ser ouvida de novo no juiz, na fase processual. Perante a defesa, a acusação vai passar ali pelo contraditório e ampla defesa. E aí sim o depoimento dela vai virar prova, antes era elemento informativo. Se o juiz só tem elementos informativos, ele não pode fundamentar uma decisão de condenação só em elementos informativos. Ele precisa de ter prova, que tem que ter passado por contraditório e ampla defesa. Agora, se ele já tem uma prova e diversos elementos informativos que não passaram por contraditório e ampla defesa, ele pode usar isso para o seu convencimento? Pode. Ele não pode fundamentar exclusivamente a decisão em elementos informativos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vai ficar claro de vocês entenderem. Imagina que a gente tem o depoimento de uma vítima, o reconhecimento pessoal de uma vítima e a gente tem duas testemunhas, tá? Esses são os 4 elementos que a gente foi feito na investigação. A vítima, ela narrou o que aconteceu, um furto. A testemunha contou que viu o furto, a outra testemunha contou também o furto e a vítima reconheceu o autor. Ok, na fase de investigação, acabou e foi para a fase judicial, né? Fez o relatório final e foi para a fase judicial. Na fase judicial, o juiz, ele não conseguiu achar as testemunhas. Uma testemunha morreu, a outra, ninguém tem notícia. Ele foi lá e chamou a vítima. A vítima fez a sua declaração novamente perante o contraditório, ampla defesa, né, acusação e defesa. Ela fez o reconhecimento pessoal lá na frente deles. Então, a gente já tem prova, só que a gente não tem as testemunhas. O juiz pode condenar? Pode. Ele pode, inclusive, usar aqueles depoimentos das testemunhas que foi feito na delegacia como argumento de reforço.
Agora, se ele tivesse só aquilo, ele não ia poder condenar. Mas, professora, tem exceção? Alguma vez na fase de investigação produz prova? Produz. A gente produz 3 tipos de prova na fase de investigação. Provas cautelares, provas antecipadas e provas não repetíveis. Vou falar sobre cada uma delas nos próximos slides. Mas antes, dá uma olhadinha numa questão que já caiu aí na CESP. E claro, né, que era verdadeiro ou falso, mas pode cair tranquilamente na prova de vocês. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Se é elemento informativo, a gente ainda não tem prova. E se a decisão do juiz foi fundamentada somente em elementos informativos, ela não é válida. Então, aqui está certo. Professora, você falou que os elementos informativos podem servir de argumento de reforço para o juiz. Podem. Além disso, para que serve esse elemento informativo na fase de investigação? Em cima desses elementos informativos, que o Ministério Público ou o querelante vão oferecer a denúncia ou queixa-crime. Quando eu acabo a minha investigação, muitas vezes, eu não tive prova antecipada, cautelar ou irrepetível. Eu tenho só elementos informativos. Isso acontece muito, gente. Muito, muito, muito. Principalmente em fatos corriqueiros, como, por exemplo, um furto ou um roubo. Eu peguei e a pessoa foi furtada. É o exemplo mais simples, furto de celular. Uma pessoa foi furtada, as pessoas saíram correndo atrás, capturaram. Recuperaram o celular da vítima. A PM foi lá e apresentou o flagrante. O delegado foi e lavrou o flagrante direitinho. Ouviu condutor, testemunha, ouviu a vítima, fez o reconhecimento pessoal, recuperou o celular, devolveu para a vítima o celular. Tudo que eu tenho nisso são elementos informativos. Então, vai servir para quê? Para o MP oferecer denúncia, para influenciar na opinio delicti do titular da ação penal. E aí depois, essa testemunha, a vítima, o reconhecimento, tudo vai ser refeito na fase processual para virar prova. E também serve para fundamentar as medidas cautelares. Quando eu vou pedir qualquer medida cautelar, qualquer mitigação de direito ou garantia fundamental, eu preciso de autorização judicial. E eu tenho que justificar para o juiz que existe aquele crime, né, que tem materialidade e que tem indícios de autoria. Então, quando eu vou pedir uma interceptação telefônica, uma captação ambiental, uma prisão temporária, tudo isso, ou até mesmo uma busca e apreensão, eu tenho que mostrar os elementos que eu tenho para que o juiz conceda o meu pedido. Se eu não tiver elemento nenhum, tirei da minha cachola lá, da minha cabeça, falar, juiz, eu quero um mandado de busca e apreensão para entrar naquela casa. Se eu não demonstro para ele que eu tenho elementos informativos, ele não vai deferir o meu pedido. Agora eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre os 3 tipos de prova produzidos no inquérito policial. Vou falar para vocês que isso é uma questão que cai muito em prova, a diferença entre prova cautelar, antecipada e repetível. Isso despencou na prova oral, despencou. Eu já vi em prova discursiva, então vocês têm que saber, porque vocês têm prova discursiva no mesmo dia. E eu já vi em questão objetiva. Então eu quero que vocês entendam, não só decorem o que é cada uma, tá? O que é a prova cautelar? Cautelar, vamos até pela palavra. Toda vez que a gente fala em cautela, acautelamento, né? A gente está tentando preservar uma informação, a gente está ali protegendo uma informação para um futuro processo. Então, quando eu falo em prova cautelar, eu tenho uma necessidade e urgência de fazer aquela informação, de protegê-la, de conseguir aquela informação naquele momento. Eu tenho urgência, necessidade, senão eu vou perder aquela informação. Só que nesse caso, eu preciso mitigar um direito, uma garantia fundamental. Então eu vou provocar o juiz. Eu falei para vocês que prova é um tripé: contraditória, ampla defesa, judicial. Se eu estou provocando o juiz natural, eu já tenho um dos tripés da prova.
Agora, o contraditório e a ampla defesa vão existir? Vão, mas lá na fase processual. Por isso, eles são diferidos. Vou dar o exemplo para vocês que eu acho que agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Imaginem que a gente está investigando o tráfico de drogas. E eu consegui o número de telefone que os traficantes combinam de entregar a carga de droga. Descobri isso, eu tive essa informação, tá? Eu prendi alguém, aprendi um celular e vi lá o número. A gente conseguiu a informação, tá? A informação lícita que o indivíduo usa aquele celular. O que eu tenho que fazer? Se eles conversam no telefone para poder entregar a droga, eu preciso de uma interceptação telefônica. E se eu vou interceptar alguém, eu vou mitigar um direito e garantia fundamental da intimidade, privacidade. Não é isso? Então, eu vou precisar de autorização judicial. Mas nesse caso, eu tenho necessidade de urgência. Porque se eu não interceptar, gente, eu vou perder a conversa. Eu vou perder aquele elemento importantíssimo, uma informação importantíssima da minha investigação. Então, eu vou justificar a minha necessidade, a minha urgência em fazer essa interceptação para o juiz, e aí o juiz vai me conceder. Quando eu teve lá, fiquei na interceptação, ouvindo as conversas, transcrevi tudo, apresentei meu relatório para o juiz. Aquilo ali é considerado prova, é uma prova cautelar. Só que aquele relatório, aquela transcrição das conversas, o contraditório e ampla defesa vai ser feito lá na fase judicial. Então, o contraditório e ampla defesa são diferidos, ou também chamado de postergados. Vai ser feito na fase judicial, tá? A gente não vai ficar chamando as partes para poder ficar falando perguntas relacionadas à minha interceptação. Isso vai ser lá na fase judicial. Então, vocês entenderam o que é uma prova cautelar? Mesma coisa, gente, interceptação telefônica, busca e apreensão, eu acho que é uma das coisas que eu mais uso. Quando você está investigando e você tem conhecimento de que alguém, ou você está pedindo uma prisão, ou para buscar objetos da vítima, ou para buscar arma, você quer entrar na casa da pessoa. E aí você tem a informação ali, olha, o meu suspeito mora naquela casa, ele usou uma arma no crime, provavelmente está guardada a arma lá. Eu preciso entrar, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma urgência, porque se eu não entrar na casa dele para ver se a arma está lá, ele pode passar a arma para outra pessoa, ele pode desfazer da arma. Juizão, eu preciso de mitigar o direito e garantia fundamental da intimidade, da privacidade e do domicílio, né? O direito aí de inviolabilidade domiciliar. Eu justifiquei para o juiz me dá o quê? Um mandado de busca e apreensão domiciliar. Isso é uma prova cautelar, tá? Isso já vai ser levado para a fase processual e lá vai passar por contraditório e ampla defesa judicial. Prova antecipada, aqui é um pouquinho diferente. Aqui realmente tem um procedimento à parte da investigação. Então, quando existe uma urgência que vai se perder, vai perder a prova, a gente vai ter um procedimento em separado. Aqui é um procedimento judicial. Então, o maior exemplo que eu posso dar para vocês, que hoje a gente tem e que utiliza, é o depoimento especial de criança e adolescente vítima de violência. Mas os livros, o que mais fala é o exemplo da chacina, né? Imagina que teve uma chacina, uma grande chacina, e o único sobrevivente é uma vítima ou uma testemunha. E essa pessoa está no hospital quase morrendo. E a gente não tem mais ninguém que viu. Vocês concordam comigo que isso tem muita urgência, mas ele pode morrer? E se eu ouvir, eu, Luciana, delegada, vou lá e faço uma oitiva, né? Eu faço lá um depoimento. O depoimento, ele tem que depois na fase processual ser confirmado. Mas a pessoa está morrendo, ela pode morrer, não vai dar tempo de chegar na audiência. Então, justificando essa necessidade de se perder a prova, vai ser feito um procedimento em uma fase anterior, por isso que é chamado de prova antecipada, anterior. E aí, quem que vai comandar essa prova? O juiz. O juiz ele já vai chamar as futuras partes, ele já vai fazer contraditório e ampla defesa real naquele momento antecipado. Então, tem um procedimento específico, o MP, claro, vai poder fazer as perguntas, a defesa vai estar ali e vai poder fazer as perguntas,
e aquele procedimento depois ele vai ser transportado para a fase processual. Provas irrepetíveis ou não repetíveis. São as perícias, né? Aquela prova que some. Ou você faz naquele momento ou ela sumiu. Então, a prova irrepetível, não repetível, a gente não precisa de autorização para o juiz. Tem um local de crime. Se não fizer a perícia naquela hora, o local vai ser limpo, vai tirar as coisas do local e a gente não vai ter mais a materialidade que tinha. Então, a perícia, ela vai fazer a prova, vai fazer um laudo e o contraditório e ampla defesa daquele laudo pericial vão ser feitos na fase judicial, tá? Então, também tem contraditório e ampla defesa diferidos ou postergados. Mas isso daqui não tem como repetir lá na frente. Não tem como acontecer novamente. Não tem como o juiz falar, vamos repetir a perícia, porque tudo já vai ter mudado de lugar. Então, as perícias são provas irrepetíveis e não dependem de autorização judicial. O que eu já vi ser cobrado em concurso é falar assim, a prova irrepetível depende de autorização judicial. O que depende de autorização judicial são as provas cautelares. A prova irrepetível tem contraditória e ampla defesa real? Não. O que tem contraditória e ampla defesa real é prova antecipada. A cautelar e prova irrepetível, contraditória e ampla defesa diferidos. Tem algumas questões aí, ó, VUNESP em 2014. Prova produzida durante o inquérito. Pode ser utilizada por qualquer das partes, bem como pelo juiz. A prova não tem dono, né, gente? Tem o mesmo valor que a prova produzida judicialmente. Isso daqui tem que ficar com o olho aberto, porque ela ainda vai passar muitas vezes por contraditória e ampla defesa. Então, a gente não vai falar que é o mesmo valor da produzida judicialmente. Ela vai se tornar uma prova com o mesmo valor depois que passar pelo contraditório e ampla defesa, no caso das provas cautelares e provas irrepetíveis. Letra C. Pode ser utilizada somente pelo juiz. O juiz nem parte né? Não tem valor legal. Lógico que tem valor legal. Deve sempre ser ratificada para ter valor legal. Não é sempre que ela tem que ser ratificada, né? Por que não, gente? Porque as provas antecipadas já foi um procedimento feito. Não precisa passar por mais nada. Então, o nosso gabarito aí, letra A. Eu trouxe mais algumas questões, mas eu acho que não vai dar tempo da gente ver. Senão eu não vou conseguir acabar os slides. Então, eu vou passar as questões, vocês treinam e depois a gente vai fazer uma aula só de questões. Combinado? Sistema de valoração da prova. Eu vou fazer uma última observação. Essas 3 provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis, elas são chamadas elementos migratórios do inquérito policial. Por quê? São elementos que migram, que saem do inquérito e vão para o processo com força de prova. Vamos continuar? Sistema de valoração da prova. Isso também despenca. A gente tem 3 sistemas de valoração de prova que vão ser analisados pelo juiz, né? A gente tinha o sistema tarifado, de livre convecção e livre convencimento motivado. Já antecipo para vocês que o Brasil utiliza esse sistema, porém ele tem resquício dos outros 2. O que quer dizer cada um deles? Sistema da prova tarifada ou certeza legislativa, prova legal, certeza moral do legislador. Quem estabelece a importância da prova é o legislador. Ele faz um ranking das provas. Então, quando a gente teve aí antigamente, que a confissão era a rainha das provas, e se tinha confissão, acabou, era o ápice, né, gente? Era a verdade absoluta, era a confissão. Quem decidiu isso foi o legislador. Na lei falava, a confissão era a prova mais importante. Então tinha um ranking de provas. O que acontece? O juiz, ele simplesmente faz como se fosse uma conta matemática. Ele analisa ali qual a prova que é mais importante para poder fazer o julgamento.
Esse sistema é utilizado hoje? Não, a gente não tem mais a prova tarifada, a gente não tem um ranking de provas no nosso Código de Processo Penal. Mas a gente tem resquícios? Tem. Quando vocês analisam lá o artigo 155, parágrafo único do CPP, lá fala que o estado civil, né, das pessoas, o estado das pessoas vai ser comprovado por documento civil hábil. Então, para poder comprovar que a pessoa é menor, ou que é maior, ou que está incapaz, vai ter que comprovar com documento nos termos da lei civil. Isso é um resquício? Sim. Eu posso usar a prova testemunhal? Não, gente, é a prova tarifada, que é a mais importante. Outra coisa, caso de crime que deixa vestígio. Crime que deixa vestígio é indispensável a produção de perícia, a prova pericial. Então, toda vez que o crime deixar vestígios, é preciso perícia. A confissão supre a perícia? Não. A lei autoriza que as testemunhas, a prova testemunhal pode suprir se o vestígio tiver desaparecido. Mas quando fala crime deixa vestígio, é indispensável a prova pericial, o que está fazendo? Está ranqueando a prova pericial como muito importante. Então, a gente tem resquício? Tem. Íntima convicção do juiz ou certeza judicial ou moral do juiz, certeza da moral do juiz. O juiz, ele valoriza a prova, ele analisa as provas, ele faz o seu próprio juízo de valor e decide condenação ou absolvição. Só que ele não precisa motivar. Nesse caso aí, o juiz não precisa fundamentar a sua decisão. É de acordo com a sua íntima convicção. Ele se viu convencido, ele dá a decisão. É isso que é o nosso sistema hoje? Não. O nosso sistema hoje, o juiz, ele vai analisar o que tem no processo, ele vai se ver convencido e ele vai dar a decisão. Mas ele precisa justificar. Ele precisa motivar baseado nos elementos que estão presentes naquele processo. Então, esse não é o nosso sistema, mas a gente tem resquício? Tem. E eu já vi questão sobre exatamente esse ponto. Tribunal do júri. No tribunal do júri, os jurados, não é o juiz não, o juiz tem que motivar a decisão, mas os jurados que estão assistindo, eles ficam com 2 cédulas na mão, escrito sim e não. E eles votam de forma sigilosa. A pergunta que é feita é só: o réu é culpado? Aí você vai lá e coloca sim ou não. Tinha excludente de ilicitude? Você vai lá e coloca sim ou não. Tudo numa urna de forma sigilosa. Então, os jurados, eles não ficam justificando, olha, eu acho que sim, por causa disso, disso, disso. Não. Então, a decisão dos jurados é baseado na íntima convicção do juiz. É um resquício desse sistema dentro do nosso ordenamento. Quando fala do livre convencimento motivado ou apreciação fundamentada, persuasão racional do juiz, prova fundamentada, convencimento motivado, esse é o sistema do CPP. Então, o juiz, analisando as provas no processo, ele vai se ver convencido e vai dar a decisão, mas a decisão dele tem que ser motivada. É imprescindível a fundamentação. E a decisão dele não pode ser baseada unicamente em elementos informativos da fase de inquérito. Os elementos informativos podem ser argumento de reforço. Ele pode até usar na fundamentação, mas eles não podem ser os únicos elementos. Tem que ter prova para fundamentar a decisão. Trouxe para vocês algumas questões aí para vocês treinarem, né? Mas só para dar uma olhada. O juiz detém discricionariedade quanto à valoração dos elementos probatórios, porém é limitado à obrigatoriedade de motivação da sua decisão com base em dados e critérios objetivos. Tá certinho. Ele tem discricionariedade, ele pode valorar, né, se vê convencido de acordo com os elementos probatórios que tem ali, mas ele tem que motivar a sua decisão. Ele tem que falar por que ele está decidindo daquela forma. Então, o gabarito aqui tá correto. Eu vou deixar para vocês treinarem
essas questões e depois a gente vai fazer uma aula só de resolução de questão, senão eu não acabo a matéria. Ônus da prova. Quem que tem que provar? O artigo 156 fala o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, quem alega tem que provar. Quando o Ministério Público, a acusação ou o querelante, ele faz a denúncia, a queixa-crime, né? Quando está acusando, ele tem que fazer o quê? Ele tem que mostrar a materialidade e a autoria. Então, ele vai ter que provar essa justa causa, a materialidade do crime, a autoria, agravante, majorante, dolo, culpa. Tudo que ele está apontando o dedo para alguém, que ele está acusando, ele tem que provar. E a defesa? A defesa vai provar as teses de defesa dela. Então, se falar, mas ele agiu em legítima defesa, ele tem que mostrar, provar que estava em legítima defesa, em estado de necessidade. Mas nesse caso aqui, não tinha como ele agir de forma diversa, então ele tem que provar a excludente de culpabilidade, atenuante, causa de diminuição de pena, extinção de punibilidade. Isso tudo tem que ser provado pela defesa. Esse artigo 156 é muito questionado pela doutrina, porque ele faz essa divisão. Então, quem alega acusando tem que mostrar os elementos de acusação. E quem defende tem que trazer as teorias de defesa também comprovadas. Aí a doutrina fala o seguinte: olha, de acordo com o princípio da presunção de inocência, eu presumo que o réu ele é inocente até que se prova o contrário. Então, na verdade, o réu não tem que provar nada. Quem tem que provar a acusação é a acusação e não o réu. Então, eles falam que essa distribuição de carga probatória do CPP é inconstitucional. Então, quem tinha que provar tudo tinha que ser quem está acusando e não a defesa. Mas isso é o que a doutrina alega. Eu falo para vocês que é importante vocês lerem o dispositivo e entender, porque eu já vi questão objetiva de prova falando exatamente isso. Quem que vai provar a materialidade? Quem que tem que provar a excludente de ilicitude? Então, de acordo com o CPP, o expresso no CPP é que quem alega que produz a prova. Mas saibam, existe uma grande corrente doutrinária que fala que essa divisão probatória é ilegal, que é inconstitucional. E já que ele é presumidamente inocente, ele não precisa provar nada, o réu não precisa provar nada. Quem tem que provar tudo é a acusação. Poderes instrutórios do juiz. Aqui tem um ponto bem importante. O juiz, ele não produz provas, em regra, porque o juiz está lá em cima. Vocês lembram no início da aula que eu fiz um triângulo para vocês? O juiz está lá em cima só analisando o que está acontecendo no processo para poder julgar. Então, a gente tem um órgão que acusa, a gente tem um órgão que defende e eles que vão produzir as provas do processo. Então, o juiz, em regra, não produz provas. E se vocês abrirem o artigo 3A do CPP, que foi incluído pelo pacote anticrime, ele deixa claro que o nosso sistema é um sistema acusatório. O sistema acusatório, a principal característica deles é a divisão de tarefas. Então, o juiz julga, o MP, o querelante, acusa, a defesa, o defensor público ou o advogado defende. Cada um tem uma função distinta, bem distribuída. Isso é um sistema acusatório, com direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 3A fala que o sistema é acusatório. Ele sedimenta e bate o martelo do nosso sistema processual. E lá deixa claro que o juiz não pode atuar como parte na produção de provas. Então, o juiz, ele não pode atuar como acusação, como defesa. O juiz não tem interesse, gente, em produzir prova. Só que se vocês abrirem aí o artigo 156, olha o que fala no finalzinho, ó. Facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, produção antecipada de provas, ou determinar a realização de diligências para dirimir dúvidas. O juiz, então, ele excepcionalmente pode produzir algum tipo de prova? Pode. Só que essa prova ela vai ser residual, supletiva, complementar, subsidiária. Só vai ser feita
depois que o juiz foi provocado para dirimir alguma dúvida. Por quê? Nesse caso, se o juiz está com dúvida e ele busca a verdade material, a verdade real, ou a verdade mais próxima possível do real, no caso de dúvida, ele vai poder produzir prova. Tiveram 4 ADIs que suspenderam diversos dispositivos que vieram com o pacote anticrime, inclusive o artigo 3A. A gente teve, no dia 1º de setembro, publicada a decisão desses artigos. E foi confirmada a constitucionalidade do artigo 3A, e inclusive uma observação que veio do Supremo exatamente falando o seguinte: olha, o juiz ele não pode agir como parte, ele não age de ofício no processo, nem na fase de inquérito, muito menos na fase de inquérito, de investigação. Ele só vai poder agir para dirimir dúvida de forma complementar, suplementar, posterior, tá? Então, ele confirmou essa possibilidade. A gente tem aí algumas questões para você treinar, né? Mas dá uma olhadinha aí nessa questão. No curso da instrução criminal, é vedado ao juiz determinar de ofício a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, devendo limitar a prova apresentada pelas partes. Está errado, né? Exatamente pelo que está previsto aí no artigo 156. Prova ilícita. A prova ilícita, todo mundo já sabe que ela não é admitida. O nosso sistema, ele não é um sistema taxativo de provas. Então, não é só o que está na lei que eu posso usar. Eu posso usar tudo que não está proibido na lei. Então, eu posso buscar... tanto é que a gente busca, né, gente? Rede social, câmera de segurança, um tanto de coisa que não está previsto na lei eu posso utilizar. O que eu não posso fazer é usar coisas proibidas ou usar meios ilegais para obter aquela prova. Então, não existe taxatividade. O princípio que rege é o princípio da liberdade das provas, admitindo provas atípicas, que são aquelas que não estão previstas na lei. Existe também as provas denominadas anômalas, eu vou falar já já com vocês. Essas não são admitidas, tá? Ela não é a prova atípica, é um pouquinho diferente. A Constituição fala que são inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos e essa é uma garantia fundamental do indivíduo. As provas ilícitas, as provas ilegais, elas são divididas pela doutrina em 2. Provas ilegítimas, que são aquelas provas que vão contra normas processuais, e provas ilícitas, que vão contra a parte material. Então, quando a gente fala de uma prova que foi produzida violando direitos ou garantias fundamentais, falando da matéria, a gente tem prova ilícita. Agora, uma prova que tem um procedimento específico no CPP, como, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um mandado de busca e apreensão. A gente pede uma autorização para o juiz, vem o mandado, tem um procedimento. O mandado tem que ser assinado por 2 testemunhas, tem que ser feito um relatório depois do cumprimento do mandado, um relatório circunstanciado da diligência. Então, se não cumprir essa parte processual, a prova ela é considerada ilegítima. Só que isso é só a doutrina que faz essa diferenciação. A lei não faz. Tudo é prova ilegal. Tanto a prova ilegítima quanto a prova ilícita. E essa prova ilegal ela vai ser desentranhada dos autos, arrancada, tirada do nosso processo, que é o nosso próximo ponto. Eu já vou falar sobre classificação aqui e falar da prova irritual. A prova irritual é aquela que não segue o rito correto e, por isso, pode ensejar nulidade. É a prova colhida sem observância do modelo previsto em lei. Então, ela é chamada de prova ilegítima. O reconhecimento pessoal estava em alta, o pessoal estava falando muito, né? Porque tem, gente, a lei fala que primeiro você vai chamar a pessoa o reconhecedor, para poder descrever as características físicas do indivíduo. Depois você vai colocar pessoas com características semelhantes lado a lado. O reconhecedor vai apontar quem que é.
Depois vai ser feito um auto de reconhecimento. Esse auto de reconhecimento é assinado pelo delegado, pelo escrivão e por 2 testemunhas, além do reconhecedor. Então, tem um rito a ser seguido, né? E se você não segue esse rito, a prova vai ser ilegítima. O artigo 157 fala que as provas ilegais são inadmissíveis. A Constituição também já fala que são inadmissíveis. Então, se tiver dentro do processo ou dentro do inquérito uma prova ilícita, uma prova ilegal, o que vai fazer? A gente vai pedir para o juiz para tirar ela fora, tirar ela do processo. Então, vai desentranhar dos autos. Mas, para isso, a gente precisa de uma autorização judicial. Então, a gente mostra, né, vai lá, faz para o juiz, falando que aquela prova ela é ilegal e que ela deve ser retirada, desentranhada dos autos. Com a autorização do juiz, ela vai ser desentranhada. E aí, preclusa a autorização do juiz, com uma nova autorização, o que ele vai falar? Olha, agora que já passou o tempo para alguém impugnar essa decisão, ela vai ser destruída. A prova vai ser destruída. Mas precisa também de autorização judicial para destruição daquela prova. E as partes podem acompanhar o procedimento de destruição. Esse é um ponto que eu vou pedir agora para vocês. A gente já está no finalzinho da aula, mas não tem como eu não falar, porque é o que mais cai. E eu espero que vocês aguardem aí 10 minutinhos que eu vou passar do tempo da nossa aula de hoje. Teoria do fruto teoria do fruto da árvore envenenada, ou chamado de efeito à distância. O nosso Código de Processo Penal, no artigo 157, parágrafo 1º, quando ele fala de prova ilícita, prova ilegal, ele fala que as provas que são derivadas daquela prova ilegal, elas também vão ser consideradas ilegais. E aí deram o nome de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se você retira uma maçã de uma macieira, né, de uma árvore envenenada, você tirou aquela maçã, aquele fruto vai estar o quê? Envenenado. Então, se você tem uma prova ilegal e dessa prova saem outras provas, todas elas vão estar ilegais. Então, se você não pode utilizar a primeira, você também não pode utilizar as outras. Essa é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, ou também chamada de prova ilícita por derivação. E todas elas têm que ser retiradas, todas elas têm que ser anuladas e têm que ser desentranhadas dos autos. Para a gente fazer isso, a gente precisa de nexo de causalidade. Então, tem que mostrar que a prova foi contaminada porque ela saiu da prova contaminada inicial. Então, saiu de uma prova inicial ilícita ou ilegal, vai estar contaminada as provas depois. Tem exceção, professora? Tem. A lei já traz 2 exceções. A primeira, eu nem falo que é exceção, porque lá fala assim, se não tiver nexo causal, né? Se a prova for de fonte absolutamente independente, ela não é ilegal. É verdade. Por quê? Se eu peguei uma maçã de uma árvore envenenada, aquela maçã está envenenada. Mas se eu peguei a laranja de outra árvore, ela não está envenenada. Então, se não tem nexo de causalidade, a gente pode utilizar porque não vai estar envenenada. Outra coisa, a teoria da descoberta inevitável. Essa adora cair em prova. Imaginem que eu fui lá e tirei a maçã da árvore. Só que aquela maçã, de todo jeito, ela ia chegar na minha mão. Porque, de acordo com a investigação, eu ia obter aquela prova. Já estava no meu caminho da investigação, então eu não tive vantagem nenhuma de pegar uma prova ilegal. E se eu demonstrar isso, eu posso utilizar. Aquela prova não vai ser considerada ilegal. Isso é chamada teoria da descoberta inevitável. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que aconteceu um crime e eu sei que nesse crime eles usaram um Fiat Uno branco, placa AAAA. E eu estou monitorando, eu sei onde que está o Fiat branco, eu vi passando no radar o Fiat branco. Eu até vi o Fiat branco parado.
perto de uma casa. Só que eu não achei o autor e eu tô ali na investigação, não era a hora ali de aprender ainda o Fiat branco. E eu estava confirmando as informações. Consegui identificar um possível autor. E aí, um dia eu vou na casa dele, chego lá, o que está dentro da garagem da casa, lá dentro da casa? O Fiat branco. Aí a Luciana vai lá e resolve aprender um monte de objeto, tá? Sem mandado. Ou então eu fui no período noturno. Vamos lá, qualquer forma que vai tornar ilícita. Fui lá e comecei a aprender os objetos. Melhor ainda, vou até usar a decisão do Supremo. Eu consegui a prisão do João e fui lá na casa dele para prender o João, mas eu não tinha mandado de busca e apreensão. Vamos deixar claro isso. Não tinha mandado de busca e apreensão. Cheguei lá, eu aprendi o celular do João, aprendi o computador, entrei na casa, achei um monte de objeto dentro da casa. E o Fiatzinho estava lá na garagem e eu aprendi o Fiatzinho também. E aí, essas provas que eu aprendi dentro da casa, eu não tinha mandado de busca e apreensão, elas são consideradas ilegais. Então, eu não posso utilizar. E o Fiatzinho branco, será que eu vou poder utilizar? Ele já estava dentro da minha investigação. De toda forma, eu ia achar ele, porque eu já sabia onde que ele parava, eu já tinha um radar que ele passava. Então, a apreensão do Fiatzinho branco pode ser utilizado baseado na teoria da descoberta inevitável. Então, se no decorrer de uma atividade cotidiana policial eu inevitavelmente iria receber aquela informação, aquela prova, eu posso utilizar que ela não vai ser invalidada. Então, essa é uma exceção. E aí, a última exceção que eu tenho para falar para vocês já é uma exceção que não está na lei, porque a teoria dos frutos da árvore envenenada está previsto no CPP. E as duas exceções também, a descoberta inevitável e a falta de nexo causal. Agora, o STF e os tribunais superiores, STF, STJ, eles passaram a entender, a mitigar um pouco e autorizaram o uso de prova ilegal quando é para defesa do réu. Então, imagina que uma pessoa está sendo incriminada, né? Tem um monte de elemento contra ele. Ele fala, não sou eu, deve ser alguém parecido, a vítima está reconhecendo errado, não sou eu essa pessoa. E aí, ele consegue fazer uma gravação ilegal que comprova que não é ele. É uma prova ilícita, tá? Uma interceptação ilícita. Vocês acham o quê? Que apesar de ser uma prova ilícita, que pode inocentar uma pessoa, ela vai poder ser utilizada? Nesse caso, para defesa do réu, os tribunais superiores entenderam, abriram uma brecha de que ia poder utilizar sim, baseado na proporcionalidade, no interesse predominante. O que é mais importante, a liberdade dele ou a prova ser lícita ou ilícita? Agora, a acusação nunca vai poder usar a prova ilícita, tá? Isso é excepcional, bem excepcional, mas vocês têm que saber por quê? Já caiu em prova. Então, fiquem atentos. Eu deixei algumas questõezinhas aí para vocês resolverem, ó. Tem várias questões sobre prova. E o último ponto que eu vou falar é essa teoria de contaminação do entendimento. A teoria de contaminação do entendimento fala que o juiz que teve contato com a prova ilícita, ele perdeu a imparcialidade, ele não pode mais julgar. Essa teoria, ela sempre foi rechaçada. Eles tentaram colocar o parágrafo 4º no artigo 157, que foi vetado. Não aceitaram. O parágrafo 4º falava exatamente isso, que o juiz que teve contato com o conteúdo de uma prova ilícita, ele está contaminado. E aí tiraram esse dispositivo, não aceitaram esse dispositivo. Claro, não, gente, não é assim. Não é só porque estava lá no processo o juiz teve contato que ele está contaminado, não. Isso vai ser retirado e destruído. O juiz pode continuar julgando. Se por acaso ele se vê com a imparcialidade comprometida, ele vai se declarar, né, que ele está com a imparcialidade comprometida e vai remeter para outro juiz. Só que aí o pacote anticrime veio lá, nosso presente de Natal de 2019, ele veio criando o parágrafo 5º que fala a mesma coisa. O juiz que conhecer do conteúdo da prova inadmissível não pode proferir sentença ou acórdão. E esse dispositivo ficou suspenso.
Então, todo mundo começou a se questionar, será que voltou a teoria da contaminação do entendimento do juiz? E a gente não tinha essa resposta. Porém, a gente teve agora, dia 1º de setembro, foi publicado o julgamento de 4 ADIs que falava exatamente dos dispositivos do pacote anticrime. E a decisão, por maioria, foi que esse artigo 157, parágrafo 5º, é considerado inconstitucional. Então, continua valendo aquela ideia de que a contaminação do entendimento do juiz não prevalece no nosso sistema. Se o juiz ele teve contato com a prova ilícita, ele vai desentranhar dos autos e determinar a inutilização. Agora, só se ele vê a sua imparcialidade comprometida que ele vai fazer o quê? Ele de ofício vai falar que ele está impedido e vai remeter para outro. Não é o simples fato de ter uma prova ilícita que já vai invalidar aquele juiz para poder dar uma sentença ou um acórdão. E aí eu trouxe mais umas questõezinhas para vocês treinarem. A gente vai fazer algumas questões numa aula, eu vou marcar uma aula só de resolução de questões de prova, mas eu já estou antecipando aí para vocês irem estudando e treinando as questões juntas. O edital está aberto e depois que abre o edital, o método de estudo tem que ser um método bem técnico. E o que eu fazia? Quando eu lia a matéria, eu resolvia as questões e eu marcava os dispositivos na lei para poder estudar em conjunto esses três e acabar não perdendo tempo estudando conteúdo que não tinha questão, que não estava relacionado à lei. Então, tentem fazer isso também. Quando vocês estiverem estudando, já vão resolvendo algumas questões e já vai lendo a lei seca do que caiu na questão, para vocês não lerem um tanto de coisa que não vai cair. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Volta. @LuPeixotoPS. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu espero que a gente seja colega aqui na Polícia Civil de São Paulo. Vou deixar meu cupom de desconto para vocês. Quem quiser adquirir aí qualquer curso, assinatura vitalícia no que tem um desconto, Peixoto. Pode colocar lá o cupom de desconto. E a gente vai andar junto aí até essa aprovação. Tenho certeza que se você se dedicar, você vai ser aprovado, gente. Esse concurso é a oportunidade. Muita vaga, sem cláusula de barreira. Vai ser um concurso, assim, maravilhoso para passar. Então, dedica. Agora é a hora. Abre mão, final de semana tá aí? Abre mão do seu final de semana. Espero que ontem no feriado você tenha se organizado, utilizado o tempo do feriado para se organizar, para já começar um estudo. Segunda-feira começam as inscrições do concurso da Polícia Civil de São Paulo. É um mês de inscrição, não perca a data. E agora é estudo técnico. Acompanhe as orientações de quem já passou por isso para você não estudar errado, porque, novamente, eu vou falar, essa é a oportunidade. Vocês vão entrar para a Polícia Civil de São Paulo, já a gente está trabalhando junto. E acompanhe as aulas aqui no QI. Próxima aula eu vou falar sobre provas em espécie, entrar na parte de perícias que despenca nos concursos públicos, principalmente na primeira etapa. Vou pedir para deixar o QR Code aqui pela última vez, deixar aí também na descrição do vídeo o nosso curso para a Polícia Civil de São Paulo. Eu preparei a parte de inquérito policial, a parte inicial que vocês vão estudar para a prova, e eu vou estar sempre por aqui. Obrigada pela companhia nessa noite de sexta-feira. Descansem bastante e estudem. Agora já acaba uma aula, pode dar aquela descansada, mas amanhã é sábado e já retoma o estudo. Infelizmente, depois de edital aberto, a gente não pode ter tanto tempo livre, a gente não pode ter muita vida social, mas eu tenho certeza que todo sacrifício vale a pena. Beijo, obrigada pela companhia e até a próxima.